Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alô, aqui é a Zildete Montiel, jornalista. O quê? Ah, você quer um Alcel Pro Saúde para você? Ah, claro, é o melhor que tem. Ah, sim, claro. Não, é assim, como jornalista, eu tenho que ter credibilidade no que eu falo. E eu assino embaixo. Alcel Pro Saúde realmente é o sistema que você vai poder ter acesso a qualquer médico, a qualquer clínica, e você vai adorar. É lógico, Alcel Pro Saúde, sempre com você. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu estava aqui indicando Alcel Pro Saúde porque realmente eu acredito. Alcel Pro Saúde é o melhor para você. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Ailton Ferreira. Ele é diretor técnico do Centro Médico Cotia, tem larga experiência e conhecimento das necessidades e desejos dos seus pacientes. À frente da gestão do Centro Médico, Dr. Ailton Ferreira é uma pessoa reconhecida por sua credibilidade junto aos seus pacientes e também aos telespectadores, porque ele faz o programa da Sônia Abrão e lá ele é muito querido. E é por isso que eu trouxe ele aqui nesse comecinho de tarde para a gente falar sobre a sua saúde. Boa tarde, Dr. Ailton Ferreira. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar com vocês. E nossa também. Doutor Ailton, a sua especialidade qual é? Bom, eu estou formado, na verdade, há quase 40 anos. E eu sou cirurgião geral, sou clínico geral, fiz clínica médica, fiz ortopedia, medicina desportiva, acupuntura e fisiologia do esporte. Que ótimo. Eu vi na internet que o senhor tem um atendimento também para pessoas que sofrem de leucemia, é isso? Também. Também? E o que o senhor aconselha? Em que sentido? Para quem tem leucemia. Bom, hoje, eu vou até falar uma curiosidade para vocês, meus amigos. Quando eu me formei, quando eu saí da residência médica e havia feito cirurgia, eu tive a honra de trabalhar no IBCC, que estava sendo inaugurado ali em São Paulo, na capital, ali na rua Bresser, perto da Radial Leste. IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. E eu, mais 4 colegas, nós trabalhamos nesse IBCC. Só que eu não aguentei trabalhar ali. É mesmo? Por quê? Porque eu era cirurgião, e todo caso de câncer que chegava morria. Era uma tristeza. Por mais que bem que fosse operado, não existia radioterapia, não existia quimioterapia. A oncologia naquela época era uma tristeza. Era uma especialidade muito triste, porque você perde muito paciente, não é? E não tinha muito recurso. Agora, a curiosidade. Eu fiquei um ano e meio ali, eu não aguentei ficar ali. Foi quando depois eu fui ser médico do Corinthians e colegas meus continuaram no IBCC. E um filho meu se formou recentemente, o ano passado, e ele estava em dúvida o que ele escolheria para continuar a carreira de médico, residência, você cirurgião, ginecologista, ortopedista, enfim. Aí ele estava na minha casa, veja que interessante, como mudou a vida. Ele estava na minha casa
com amigos no final do ano, esses vários amigos médicos, inclusive aqueles do IBCC de 40 anos atrás, e os colegas falaram assim para o meu filho: por que você não faz oncologia? Ele falou: pô, seria interessante. Aí um colega falou: olha, quando nós nos formamos lá atrás há 40 anos, o seu pai não aguentou, porque era muita tristeza, e o seu pai vivia chorando pelos cantos porque morria muito paciente. Hoje não. Hoje a oncologia é uma coisa muito gratificante. Cada 10 pacientes, 9 sobrevivem. E o câncer tem cura. O câncer tem cura. Então, tem cura desde que detectado no início, exatamente. Né? Então, você é importante a gente sempre estar alerta com a nossa saúde. Exatamente. É o exame preventivo. É o exame preventivo. Você precisa procurar um médico, fazer o exame de sangue, porque hoje existem indicativos tumorais. O que é isso? Indicativo tumoral são substâncias que estão no sangue, presentes no sangue e detectáveis no sangue muito, mas muito antes de surgirem sintomas. Então aquele indivíduo que todo ano faz aqueles exames de rotina, medir colesterol, triglicerídeos, diabetes, exames de fígado, hepatite B, hepatite C, também fazer os indicativos tumorais. Exemplo de indicativo tumoral é o PSA, que é o antígeno prostático. O indivíduo que está fazendo câncer de próstata e não sente absolutamente nada porque está no início, o PSA aumenta. Aí ele vai procurar o médico e o médico toma a providência. É importante os exames preventivos. Por quê? Nós fizemos o Novembro Azul e falamos o novembro inteirinho. Então, foi maravilhoso, É sim. E também falamos sobre o câncer de mama e outros cânceres também. Eu tive, inclusive, o Dr. Raul Maranhão, que é um pesquisador que descobriu uma das curas, né, do câncer. É importante doutor, lembrar... Você falou que a sua formação é ortopedista. Sim, o também. O que o senhor acha do caso do Neymar Júnior? Olha, o caso do Neymar, no pé, o pé não chama, o dedo é mão, né? É quirodário. No pé nós chamamos de artelhos, mas os dedos do pé. O quinto dedo, que é o dedinho, ele tem um osso que vem para dentro do pé, chamado metatarso. Esse metatarso ele quebrou. E quebrando esse metatarso, tem duas opções. Curar com o gesso, porque se colocar o gesso no pé do Neymar e deixar ele lá com o gesso 50 dias, 60 dias, ele vai ficar bom. É o que a gente faz com, por exemplo, o trabalhador braçal, o indivíduo que trabalha numa metalúrgica, o indivíduo que andando torce o pé e quebra o quinto metatarso, que é aquele ossinho, você engessa o pé e o pé fica bom. Só que demora um pouco mais. Muito bem. Uhum. A outra opção, como é um atleta, você tem que pode... ter logo, né? Ele tem que ter uma cura rápida, tem que ter uma cura rápida e a certeza de cura. A certeza de que... Porque tem indivíduo que engessa e fica 40 dias e precisa ficar mais alguns dias. Não consolidou totalmente. Entendeu? Mas como o Neymar é um atleta de nível, um atleta de ponta, na minha opinião, o melhor jogador de futebol do mundo hoje é o Neymar, ele tem que voltar logo. Então, foi submetido a essa cirurgia. Eu até achava que ele viria para São Paulo, aqui para o Sírio-Libanês, mas ele está num bom serviço lá em Minas Gerais. Ele está em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. É uma cirurgia tranquila, que deve durar no máximo, estourando meia hora, 30 minutos. E é uma cirurgia onde se coloca uma plaquinha, né, uns parafusinhos para fixar. É igual o pau de vassoura quebrou. Aí você pega um outro pedaço de pau e prega nas duas pontas para segurar o pau de vassoura. Né? A cirurgia é nada mais do que isso. Coloca-se uma placa com parafuso para fixar esse osso. Aí esse osso... E esse parafuso, ele vai doer quando for chover? Não, normalmente não, né? É uma cirurgia tranquila, não é? Ele poderia muito bem fazer o tratamento conservador, mas o tratamento conservador ia correr demora, né? Não, o conservador é sem operar, é o tratamento de gesso. Mas aí
corria o risco de lá na frente ter que ficar muito tempo com gesso e corria outro risco. Qual o outro risco? Ele se recuperar, voltar a jogar no Paris Saint-Germain e se machucar depois. Aí nós perdíamos o melhor jogador do mundo na Copa do Mundo. Entendi. Então, se ele puser o gesso, ficar um tempão e voltar a jogar e machucar de novo no mesmo lugar, aí não tem mais jeito. Não digo nem no mesmo lugar. Porque o futebol hoje é um esporte violento, né? Muito mais do que há 20, 30 anos atrás. Então hoje, só para você ter uma curiosidade, lá na Copa de 70, que foi considerada a melhor equipe do mundo, de todos os tempos, com Pelé, etc. Em 62 o Garrincha, um professor da USP aqui em São Paulo, ele colocou no computador e mediu quanto correu na final da Copa do Mundo de 62, o cara que mais corria, que era o Garrincha. Quanto correu o Garrincha? Olha que curioso. Ele correu um pouco mais de 3 quilômetros o jogo todo. Aí esse mesmo computador pegou um jogo da Copa de 98, onde o cara que mais correu foi o Cafu correu quase 15 quilômetros. Então o futebol mudou. Hoje o futebol é muito rápido e muito violento. Então as lesões podem acontecer. Então imagina o Neymar saindo de uma lesão, como ele é super importante no time, né? E os europeus dão muito mais importância à Champions League do que à Copa do Mundo. Eles vão querer que ele jogue, ele vai jogar e corre o risco de ter lesão. Então, na verdade, ele vai sair dessa recuperação cirúrgica, se Deus quiser, muito bem, direto para a preparação da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então ele está protegido. Então, na minha opinião, nós temos certeza que o Neymar vai jogar, entendeu? E jogar inteiro, né? Entendi. Eu tenho aqui uma pergunta do Dr. Alex Pérez. Boa tarde, Dr. Alex Pérez. Ele é de Santos. Se o doutor acredita na cura alternativa do câncer, tais como os tratamentos espirituais que atingem o corpo perispiritual antes da matéria. O doutor acredita que nesse tipo de curso que causaria reflexo na matéria, esse tipo de cura que causaria reflexo na matéria. O que o senhor pensa sobre isso? É a pergunta do nosso ouvinte, Alex. Alex, olha, eu tenho 40 anos de formado, mais a época de faculdade, 46 anos de medicina. E eu falo para os meus filhos, para os meus pacientes, para os meus amigos. A fé funciona. E os milagres existem. E Deus existe. Então, eu já presenciei tanta coisa que normalmente estava perdido e acabou dando tudo certo. Então, a fé, e a medicina já provou, a ciência já provou que a fé funciona. Então, é super importante o indivíduo ter fé no tratamento, principalmente no câncer, né? Mas é importante que o indivíduo faça esses tratamentos espirituais de fé, de confiança, de acreditar, mas é importante também que ele continue a tomar os medicamentos da medicina tradicional, seguir as orientações da medicina tradicional. Se o médico oncologista da nossa medicina tradicional achar que necessita tratamento cirúrgico, que ele faça o tratamento cirúrgico, mas eu volto a dizer, eu acredito muito na fé. Eu tive nos meus quase 50 anos de medicina, eu presenciei muito milagre, né? Coisas que como é que curou? E só tem uma explicação: fé e Deus, não é? É verdade. E outra coisa também, aproveitando essa pergunta do Alex, o ser humano, eu falo para todos isso, o ser humano tem poder, e muitas vezes inconsciente, de desejar mal e desejar coisa ruim. Então, eu falo para todos, não custa nada ser gentil. Se você for falar com alguém, seja gentil, porque o ser humano consegue jogar coisas boas para você. E também consegue jogar coisas ruins, mesmo que não queira, não é? E isso vale na atividade médica. Então, o paciente que procura o médico, ele está precisando de ajuda, ele está muitas vezes desesperado. Então, o médico tem que ser extremamente gentil
extremamente carinhoso. O médico tem que falar de Deus, se Deus quiser, vai curar, vamos acreditar, entendeu? Porque isso funciona. Eu tenho ampla convicção disso tudo. Eu vou perder, vou atender alguém de graça, por exemplo. Eu atendo muita gente de graça. Vou perder 10 minutos atendendo alguém de graça. Por que eu vou atender mal? Por que eu vou atender com rancor? Eu tenho que atender bem, porque essa pessoa vai me jogar energia boa. E se eu transmitir fé a essa pessoa, pode ser importante na cura dela. É mesmo, que maravilha. Geralmente os médicos, quando fazem medicina, pela ciência, eles perdem a fé, eles não acreditam mais em Deus. Eu acho isso tão estranho, porque a medicina é um dom de Deus, né? Lucas, que era um discípulo de Jesus, sim, era médico, né? Sim. E o nosso querido Alex Pérez está respondendo aqui, espetacular. Realmente o nosso convidado de hoje é espetacular. Ele tem o Centro Médico Cotia, que conta com uma equipe médica com várias especialidades, e a prioridade dos profissionais do Centro Médico Cotia é com a saúde da família. E isso é maravilhoso, porque a gente tem um patrocinador aqui, que é o Céu para a Saúde, que é uma espécie de convênio, que não é um convênio, mas que pode ter a mesma função de convênio. Então é maravilhoso. E a nossa função nesse programa, doutor, é contar para os ouvintes quais são as especialidades e cura de quais doenças. Então eu vou querer que o senhor fale aqui para nós, que o senhor especifique quais as especialidades que a Clínica Médica Cotia tem. Ginecologia. O que é a ginecologia? Bom, ginecologia é um ramo da medicina que cuida, de uma forma geral, das doenças da mulher, não é? Doenças da mulher, desde da menina, da adolescente que menstruou pela primeira vez, das doenças do aparelho reprodutor feminino, da gravidez, que é um período maravilhoso da vida da mulher, e das doenças que vêm depois do climatério e da menopausa, não é? São as alterações hormonais, os miomas, os tumores, as doenças, infelizmente, as doenças malignas do aparelho reprodutor feminino. De uma forma geral, a ginecologia faz isso. Não é? Certo. A Cláudia pergunta, a partir de que idade uma mulher deve frequentar o ginecologista? Olha, independente de ter ou não vida sexual ativa, a menina, depois que menstruou, ela deve primeiro procurar um médico ginecologista, vai com a mamãe, para ver se está tudo certo, não é? De repente fazer um ultrassom para ver o posicionamento das organelas, dos ovários, do útero, e se está tudo bem, não é? E a mulher que tem vida sexual, ela deve anualmente consultar o ginecologista. Agora, é super importante a mulher, no período, depois dos 40, 50 anos, procurar e fazer os exames preventivos do câncer de colo uterino, fazer a mamografia, que previne o câncer de colo, o câncer do seio, né? Lembro que homem também pode ter câncer de mama, não é? De cada 100 casos de câncer, 99 é mulher e 1 é homem. Infelizmente, o homem também pode ter câncer de mama. Os homens têm que se cuidar. Os homens não gostam muito de médico, não, viu, doutor? Tabu, né? Mas eles têm medo, né? Eles só vão no médico em último caso. Mas vamos lembrar que o câncer de próstata, se detectado no começo, tem cura. E se for deixado para depois, não tem mais cura, né? Sim, sim. Então, querido, nós temos aqui o querido amigo Marcos Martinez, que mandou a pergunta dele em áudio. Em áudio eu não consigo ouvir, porque eu estou aqui com o senhor. Então eu peço que a pergunta seja por escrito. Vamos falar um pouquinho da ortopedia, que é a sua especialidade. Sim. Do que trata a ortopedia? Bom, a ortopedia, de uma forma geral, ela trata da estrutura osteoarticular, dos ossos, das articulações, dos ligamentos e dos músculos. E isso engloba desde a criancinha, que nasce, por exemplo, com luxação de quadril, quer dizer, a cabeça do osso da coxa do fêmur fora do quadril, que é um tratamento, até o indivíduo idoso, não é?
que sofre com osteoartrose, com a degeneração da articulação. Não é? É uma especialidade que está crescendo muito. Não é? Exemplo, na medicina desportiva, não é? Até a década de 90, o indivíduo que tinha lesão de ligamento, de joelho, ele estava fadado a parar de jogar. Hoje não, hoje é corriqueiro você restabelecer aquele ligamento do joelho, do quadril ou do tornozelo, e o indivíduo volta a ter uma vida normal. A ortopedia é um ramo super importante da medicina para que o indivíduo tenha qualidade de vida. Então, e tem uma frase super importante que eu gostaria que ficasse para quem está ouvindo a gente, que é: o que não articula não lubrifica. O que não articula não lubrifica. É a principal frase da ortopedia. O que não articula não lubrifica. Ou seja, todos nós, independente da idade, temos que ter atividade física, mais ou menos intensa, dependendo da idade. Então, o indivíduo com 90 anos tem que ter atividade física. O moleque de 10, 12, 15 anos tem que ter atividade física. Já estou com 50 anos, estou na menopausa, tem que ter atividade física. Porque para preservar as articulações, tem que articular. Porque o que não articula não lubrifica. E o que articula, preserva e lubrifica. Certo. A Célia diz: eu tenho artrite, artrose, dói muito e eu não quero operar. O que o senhor me aconselha? Aí depende se é joelho, se é tornozelo, né? Eu conheço muitos pacientes que têm aquela artrose, com OSE, artrose de joelho. Tudo que termina em ose está estragado. Nefrose, o rim está estragado. Artrose, a articulação está estragando. Então, ose é quando estraga. Muito bem. O indivíduo tem artrose de joelho. Significa que a sua articulação do joelho está estragando ou já está numa fase avançada. Por que acontece isso, doutor? Porque nós somos humanos. E humano, eu vou até usar um termo, né? Somos perecíveis, né? Nós estragamos. Somos humanos. E tudo acaba, inclusive a articulação. A articulação, ela tem uma gelatina que envolve a extremidade dos dois ossos, no caso do joelho, o fêmur, que é o osso da coxa, e a canela, que é o osso da tíbia, a tíbia, que é o osso da canela, né? Existe uma gelatina com uma cápsula e um óleo lubrificante, que é o líquido sinovial. Quando nós ficamos velhos, aquela gelatina vai se desgastando, o osso vai se desgastando e aquele líquido lubrificante vai diminuindo. E aí é um sinal de artrose, começa a ter dor, porque existe terminação nervosa nesse osso, existe limitação de movimento, existe desconforto e existe o quê? Uma péssima qualidade de vida. Nessas pessoas com artrose... A nossa medicina tão adiantada aí para o Neymar, não tem um jeito de dar uma injeção e colocar uma lubrificação, colocar essa gelatina aí de volta? Existem medicamentos hoje que melhoram, mas melhora aquele caso moderado ou pequeno. Aquelas artroses avançadas, que não tem mais jeito, não tem o que fazer. O que tem que fazer é colocar uma prótese. E quando fala prótese, dá a ideia que vai tirar um joelho por outro, né? Não é isso. A prótese é um revestimento metálico que põe no osso. E a qualidade de vida muda. Eu tenho pacientes que operaram de artrose e falei: aí, como é que tá? Meu Deus do céu, por que eu não operei antes? Por que eu sofri tanto tempo? E o mesmo cabe para o quadril. Existem pessoas que têm artrose da articulação coxo-femoral, que é da coxa e da bacia do quadril, e fica com dor e vira na cama, não dorme direito, né? Porque vira na cama, no que vira dói, e se dói o indivíduo acorda, ele não dorme aquele sono relaxado, fica acordando toda hora, qualidade de vida ruim, fica o dia inteiro cansado e com dor, fica tomando anti-inflamatório, que é importante, anti-inflamatório, todos atacam o rim. Então, tem que evitar de tomar anti-inflamatório, principalmente se for idoso. Por quê? Porque estraga o rim, não tem que ficar tomando anti-inflamatório. É diferente do analgésico.
Ah, eu estou com muita dor. Você pode tomar analgésico de forma moderada. Agora, anti-inflamatório não é mamão com açúcar, não. Anti-inflamatório agride o rim. Existem pessoas que estão fazendo hemodiálise ou estão com a pressão muito alta de tanto tomar anti-inflamatório. Tem que evitar o anti-inflamatório. Só tomar com orientação médica, não é? É verdade. E tem alimentação também, que às vezes ajuda muito, né? Eu Nossa. vou dizer que comer pezinho de frango é muito bom, né? Que ajuda. Ajuda. É. Olha, a pergunta do nosso querido Marcos Martinez, um abraço para você, meu querido. Ele disse para nós ressaltarmos a importância da população tomar a vacina da febre amarela. Nós já fizemos vários programas aqui sobre febre amarela, mas Sim. eu gostaria, assim, de ouvir o seu parecer, doutor. Olha, a febre amarela, todo mundo está cansado de saber, que é causada por um vírus e transmitida por um mosquito, né? Teve um caso aqui perto de Cotia, lá em Biúna, que a população começou a matar os macaquinhos, coitado. O macaco é vítima e o macaco não transmite a doença. O ser humano não transmite a doença, né? Quem transmite, quem é? O mosquito. O mosquito tem que picar um ser vivo doente, ter o vírus e transmitir para outra pessoa. Muito bem. A febre amarela, ela tem uma mortalidade muito alta. Muito alta. Quem pega a febre amarela tem muita probabilidade de morrer. Mas muita. Por quê, doutor? Porque é uma doença extremamente agressiva. O vírus ataca o fígado. E o fígado, que é a principal glândula do organismo, começa a parar de funcionar. E começa a acumular no organismo, só para entender, uma substância chamada bilirrubina, que vai se depositar na pele e se depositar no branco do olho, dando aquele aspecto de hepatite. Daí o nome febre amarela, porque o vírus fica realmente amarelo com cor de cenoura. Não é? E nesse interim, o fígado pode sofrer uma agressão tão grande do vírus e para de funcionar. E qual é a única probabilidade para essa pessoa? Transplante de fígado ou morte. Então, é muito grave a febre amarela e a gente não pode correr o risco nunca de pegar a doença. Então é importante vacinar. Agora, o que eu vou falar é importante. Existem dois tipos de vacina. A vacina fabricada com o vírus morto ou só com um pedacinho do vírus, e existe a vacina fabricada com o vírus vivo, porém enfraquecido, atenuado. A vacina da gripe H1N1, que é a gripe suína, ela é fabricada com o vírus morto e, agora recentemente, com fragmento de vírus. Então, você quando toma a vacina da gripe, você tomou um fragmento de vírus. Você não vai ter gripe nunca. Ah, mas a minha mãe quase morreu de gripe depois que tomou a vacina. Coincidência. Ela nem teve gripe, ela teve um resfriado, alguma outra coisa. Mas a vacina H1N1 da gripe é extremamente segura, porque é fragmento de vírus. Não é o vírus vivo que você jogou na pessoa, é um fragmento. Então não tem como pegar a doença. Agora, atenção, febre amarela é o vírus enfraquecido, muito enfraquecido, porém vivo. E daí? E daí que o vírus enfraquecido, fraco, ele, numa pessoa doente, pode se tornar um vírus forte. E a pessoa desenvolver a febre amarela. É muito difícil isso. É muito difícil o indivíduo tomar a vacina e desenvolver a doença. Mas pode acontecer. Eu tenho uma pergunta aqui. É por isso que as autoridades sanitárias falam, olha, se tiver muito doente, com diabetes descompensado, está na cama doente, está fazendo tratamento de AIDS, tem que perguntar para o médico que conhece a pessoa se ele autoriza ou não. Mas, via de regra, a outra população, tem que tomar vacina, porque é a única defesa que a gente tem. Então, poxa, o cara morreu porque não tomou vacina. Ele tinha o quê? Ele não tinha nada, ele tinha 20 anos, era um jogador de bola, saudável, um rapaz bonito, que não tinha nada, e morreu de febre amarela. Por quê? Porque não quis tomar vacina. Aí não, né? Mas eu tenho a pergunta aqui da Cecília, ela diz assim, eu sou jovem, ativa,
ativa, faço ginástica, mas eu tenho mais de 60 anos e não querem me aplicar a vacina. Eu moro num lugar de risco, o que eu faço? Muito bem. Como é que chama a moça? Cecília. Cecília, eu estou em Cotia. Então eu vou falar da minha querida sogra, Neuza, que ela tem mais de 70 anos, não vou dizer a idade aqui, mas ela está ouvindo a gente, mas ela está beirando os 80. Ela tomou vacina. Por quê? Porque ela é saudável. Ela não tem nada, ela faz caminhada, ela tem um diabetes fraco, porém controlado. Tomou vacina, não aconteceu nada. Nós tomamos a vacina há 2 meses e não aconteceu nada. Agora, eu sei que os postos de saúde, acima de 60 anos, os caras não querem aplicar. Mas tem que procurar um médico de confiança, falar com o médico. Eu já fiz muito disso. Aí você põe assim, para Cecília da Silva, peço o médico da confiança dela, peço aplicar a vacina da febre amarela. Carimba e assina, ela vai no posto de saúde e toma a vacina. Eu fiz, olha, não dá para saber quantas eu fiz cartinhas dessas. Vem um amigo, eu apesar de ter mais de 60 anos, eu jogo futebol. E eu tenho amigos que jogam futebol, tem pessoas com quase 70 anos que jogam futebol comigo. Falou, pô, eu não quis tomar a vacina. E eles moram em Ibiúna. Ibiúna que teve vários casos. Cotia parece que teve 3 casos, isso até a semana passada. Se foi mais, eu não estou sabendo. Eu estou muito preocupada, porque eu vou para São Paulo fazer o prêmio agora, dia 26 de março. Sim. Eu estou morando em Fortaleza. Tá. E eu estou muito preocupada com essa história da vacina, porque como é que o pessoal vai me aplicar a vacina aqui em Fortaleza, entendeu? Eu estou muito preocupada, porque você não tomou a vacina? Eu vou ficar hospedada no Horto Florestal. Tem que tomar vacina. Pois é. Tem que tomar vacina, pelo amor de Deus. E um outro fato curioso. Tem uma senhora, ela é muito minha amiga, chamada Adelaide. Ela tem 84 anos. E ela trabalha como missionária da igreja aqui da região de Cotia. Ela foi lá, ela falou, eu devo tomar vacina? Foi ela e o marido. O marido é o mais velho ainda que ela, mas o marido só acompanha. Eu falei assim, olha, examinei, vi o histórico, não tem nada, os 2 são saudáveis, só tomam um losartana potássico por causa da pressão, que a pressão é um pouquinho alta, tem que tomar o remédio. Eu falei, a senhora esteve onde nesse último ano? A gente teve um evento em Atibaia, olha que absurdo. Em Atibaia, nós fomos para Sarapuí, nós fomos para Sorocaba, ficou falando. Eu falei, a senhora tem que tomar vacina, pelo amor de Deus. E ela tomou a vacina, e não aconteceu nada. Tem que tomar vacina, porque o risco é muito grande se pegar a doença, meu Deus do céu, morre. Uma pessoa de idade pegar febre amarela é igual a morte, não tem jeito. Por quê? Porque a mortalidade é muito alta. Né? Não pode mesmo. Tem que tomar vacina, não corra o risco. Você que tem mais de 60 anos, consiga uma cartinha aí com o seu médico para que possa ser administrada a vacina em você. Outra especialidade também, que o doutor vai explicar para nós é a cardiologia. Sim. Bom, cardiologia é uma especialidade médica que trata da nossa bomba, né? Do nosso órgão muscular oco, que tem função de bomba impulsora e aspirante de sangue, né? Do coração. A doença coronariana, que é o entupimento das artérias do coração, é a principal causa de morte nos países desenvolvidos. Morreu, infarto no miocárdio. Morreu, doença coronariana. É a principal causa. Por isso que todo indivíduo, principalmente acima dos 40 anos, precisa fazer exames cardiológicos. Por quê? Porque as doenças cardíacas, a grande maioria não avisa. Né? O indivíduo, ele está o coração quase parando por doença coronariana e o indivíduo não sente nada. E de repente ele morre e nem sabia que sofria do coração. Então tem que ir no cardiologista, tem que fazer os exames preventivos, entendeu? E eu quero aproveitar, se me permite. Claro. Se me permite. Uma coisa que me incomoda muito. Se eu convidar você para ir num sítio lá em Ibiúna, escuta o que eu vou te falar.
Lá tem uma nascente bonita, a água nasce das pedras. Você vai ficar encantada com o sítio. E você vai beber aquela água pura, geladinha. Nossa, que delícia. E você vai pegar um galão e levar essa água para casa, porque você gostou da água. Você pôs um galãozinho, o pessoal uma faz garrafa. lá no Horto Florestal, viu? Tem uma fonte lá e não é água potável. E o pessoal pega a água lá no garrafão. Tá. Essa água, daqui 10 dias, que cor vai estar? Verde. Não vai ficar verde? Porque a água estraga, né? A água estraga. A água também é perecível. Então, você pega uma água 100% pura, deixa ela lá no canto, ela estraga, ela fica verde. Aí você fala, porra, e aquela água que está no supermercado, dentro da garrafa, e está lá há meses e não estraga, fica límpida. Por quê? Porque eles colocam alguma coisa na água. O que eles colocam na água? Sódio, que é o conservante natural da indústria. Então, essa água mineral que a gente compra aí, eu não vou falar nomes, né? Que compra no supermercado, tem aqueles galão que a gente põe em bebedouro em casa, que é bonito, aquela água tem muito sódio. E o sódio é o inimigo do rim. É o sódio que faz a pressão subir. E olha só, olha o que eu vou falar. Existem trabalhos que dizem, principalmente na capital paulista, as pessoas não só bebem água mineral comprada. As pessoas não estão bebendo mais água da Sabesp, com medo da água da Sabesp. E aí o que tem que fazer? Ferver? Não, ferver nada. A água da Sabesp é boa. Põe no filtro de barro, ou põe naquele filtrinho de carvão ativado. A melhor água para beber é da Sabesp. Existem indivíduos que estão tendo pressão alta precocemente, porque só bebe água mineral e estão ingerindo grande quantidade de sódio. Então tem que beber água. Eu vejo, eu vou na academia, né? Isso é muito eu vejo sério, lá muito a molecada, importante. tudo Aqui comprando em água Fortaleza, mineral. eu compro água, eu bebo água do galão. O rapaz Não vem trazer pra mim pode, toda essa água semana. tem muito sódio. Você tem que beber água da torneira, água da Sabesp. Quando eu vou jogar bola ou na academia, eu tenho na minha geladeira, aquela minha geladeira é uma geladeira que sai água, sabe? Você coloca um copo e sai água. Então, essa geladeira está ligada direto na água da rua, da Sabesp. E antes da torneira tem um filtro de carvão ativado. Só para dizer que limpou a água. A água da Sabesp é boa. Tem que beber água da Sabesp. E não beber água mineral. Por quê? Porque a água mineral tem muito sódio. E o sódio aumenta a pressão, estraga os rins. A fila, olha o que vai acontecer nos próximos anos, se a capital paulista não acordar. Se o povo não acordar. A quantidade de água mineral é muito grande. E o povo só está ingerindo sódio. Conclusão, a gente acha que a água mineral é melhor. Não é, a água mineral melhor é aquela que está lá no mato. Aquela é melhor. Essa que você bebe e compra, ela não tem nada de mineral e nem de melhor. Ela é pior, porque ela tem muito sódio. Nossa. Então você tem que beber água da torneira. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagina que você tem uma piscina. Escuta bem o que eu vou falar, vocês que estão ouvindo. Você tem uma piscina e você quer esvaziar a piscina. Aí você joga uma mangueira com uma bomba para aspirar. Aí a água da piscina vai baixando, não vai? Vai baixando. Só que a mangueira que você jogou, ela é curta, só vai até a metade da piscina. Chega uma hora que a bomba não vai conseguir tirar a água da piscina, tá certo? Certo. Porque aquela mangueira não está até no final da piscina, só está na metade, vai sobrar meia piscina de água, não vai? Vai. Muito bem. Aquela água que sobrou não é a mesma de antes? É. Sabe como a Sabesp chama aquela água que sobrou ali volume morto? Então, algum sujeito infeliz deu esse nome, volume morto, e isso deu na população de São Paulo a ideia de que é uma água podre, morta, que não presta. E é mentira, nada disso. Volume morto é aquela água... Eu também pensava isso. Hã? Eu também pensava isso, que o que é volume morto? Volume morto era podre. Não, eu sei, mas todo mundo. O que é volume morto? Volume morto é aquela água, aquele volume de água que está depois da ponta da mangueira que você não consegue puxar. É a mesma água, meu Deus, não tem nada de podre. É a mesma água. Então as pessoas estão fugindo da Sabesp por conta de um sujeito que
que começou, e a mídia também colocando isso, colocando para as pessoas que a água não presta. Não, a melhor água para beber é a água da Sabesp. E vou falar uma coisa para você. Eu, quando estou com sede no hospital, na minha clínica, em algum lugar, sabe o que eu faço? Eu vou lá no bebedouro, pego o copo e entro lá na pia e bebo água da torneira. Eu não bebo água mineral do galão, eu não bebo água mineral comprada. Por quê? Porque tem muito sódio, e o sódio faz subir a pressão, entendeu? Então, o principal fato, já a gente está falando de cardiologia, a principal causa de morte é a doença coronariana. E o que é doença coronariana? O coração, para bombar, ele precisa de sangue. E quem leva o sangue? São canos, são artérias, chamadas artérias coronárias, que com a idade, dependendo do comportamento ou não que o indivíduo tem, essas artérias vão se fechando, elas vão se estreitando. Chega uma hora que o sangue não passa. Quando o sangue não passa, o indivíduo infarta. E o que faz essas artérias fecharem primeiro, cigarro. O cigarro é campeão do entupimento de artéria. Então é uma burrice muito grande fumar. Fumar de jeito nenhum. Então, campeão para entupir o coração. Cigarro. Por quê? Porque o cigarro tem substâncias químicas que levam ao entupimento das artérias. Segundo fator, colesterol alto. O indivíduo que tem colesterol alto, ele entope as artérias. Triglicerídeo alto, entope as artérias. Indivíduo diabético. O indivíduo diabético que tem excesso de açúcar, esse excesso de açúcar forma uma glicoproteína, forma um grumo, que vai lá dentro e entope. Não é? Outro fator, pressão alta. O indivíduo que tem pressão alta, ele tem maior probabilidade, pelo próprio trabalho cardíaco, porque o coração tem que bombar mais, de desenvolver doença coronariana. Daí a importância do indivíduo não beber água mineral. Bebe água da torneira. Compra o filtro de barro, aquele filtro baratinho, sabe? Que a vovó usava. Eu tenho na minha casa esse filtro. E tem aqueles de carvão ativado, que você pega o cano, põe lá é um tipo de um cilindrinho branco. Eu sei qual é. Então bebe ali. Não compre água mineral. Não compre, não beba. Eu tô em São Paulo morrendo de sede. Tudo bem, aí você compra uma água mineral. Mas vai ser só naquela situação. E não você usar água mineral de uma forma corriqueira, né? Só beber água mineral, tem muito sódio. Né? E eu lembro, o sódio é o inimigo do rim, portanto, o inimigo do coração. O sal de cozinha é o NaCl, é o cloreto de sódio. Né? Então, sal de cozinha também tem que diminuir. Qual é o sal melhor para a saúde? O sal, existe um sal que tem menos sódio, tem em torno de 15 até 20% do sódio do sal cristalino, né, do sal branco, que é o sal rosa do Himalaia. Na minha casa a gente só usa o sal rosa do Himalaia, que tem menos sódio. E tem uma curiosidade, ele salga mais. Então você coloca até menos volume de sal para ter o mesmo efeito de salgar o alimento. Né? Então, usar sal rosa do Himalaia, que tem menos sódio, evitar o sal branco, que é o cloreto de sódio. E o sal light, que é vendido no supermercado? Então, ele tem um pouco menos, mas é diferente do sal rosa. O sal rosa é o campeão. E nós estamos no Brasil, né? Precisa ver onde compra, porque tem indivíduos que jogam corante no sal branco dizendo que é sal rosa. Mas é o sal rosa do Himalaia mesmo. Nos bons mercados de qualidade, com certeza acha. Né? Aqui na nossa região de Cotia temos um mercado municipal que tem ali o sal rosa do Himalaia. Não é muito caro, o preço é um pouquinho maior só, mas você vai ingerir menos sódio. Né? E aonde mais vale tem a pena, sódio? Né? O sódio é o conservante da indústria. Então, um alimento, via de regra, os alimentos industrializados, eles têm muito sódio. Né? Então, eu vou comer um atum de lata, tem sódio, pô. Então, diminuir. E o teu comportamento vai ser reflexo lá na frente, né? Daqui 20, 30 anos que acontecem as coisas, por conta disso ou por conta daquilo. Agora, Doutor Ailton, aproveitar o programa, alertar as pessoas para não beber água mineral. Beba água da Sabesp, e a água da Sabesp é muito boa. Quem mora na região de Cotia, aqui nós temos a represa Pedro Baite, que é a reserva do Morro Grande.
Não tem nada perto, nada, nenhuma construção. Se você for na represa, não pode, né? Mas se você for na represa, você joga um copo d'água na represa, a água é límpida. Pode beber ali na hora, sem problema nenhum. É uma água extremamente saudável, extremamente limpa, é a melhor água para ingerir. E essa água mineral que vocês compram, ela tem muito sódio. E de repente nem mineral né? Tem alguns lugares que é a própria água da Sabesp, que eles jogam sódio para não ficar verde e vende para as pessoas. Nossa. Doutor Ailton, e o leite, hein? Aí é outra história, né? Porque leite. Eu vi uma matéria que eu fiquei horrorizada. O leite, deixa eu falar outra curiosidade. Eu tenho muitos amigos aqui na região de Biúna, Cotia mesmo. Tem muita chácara, né? Cotia é uma cidade bonita. Tem aqueles sítios, aras, etc. E as pessoas muitas vezes tomam leite direto da vaca. Aí sim, hein? Não, aí sim não, tá vendo? Você já ouviu falar em pasteurizar? Já. O que é pasteurizar? Pasteurizar é um procedimento de esterilizar o leite. Então o que eles fazem? Eles colocam o leite num equipamento, num aparelho. Esse leite joga a temperatura dele lá em cima, acima de 100 graus, e resfria rapidamente. Então pasteurizar é um procedimento para matar tudo que tem no leite. Tudo que eu digo de bicho. De bactérias, fungos, protozoários, riquétias, clamídias, sei lá o que mais. Que está lá dentro. Morre tudo. Por quê? Joga a temperatura ali em cima e abaixa. Isso é pasteurizar. A turma fala, pasteurizar é transformar em pastel, deixar pastoso, não é nada disso. E esse nome pasteurizar vem de Pasteur, que é em homenagem ao cientista francês e etc. Muito bem. Pasteurizar é um procedimento de esterilizar. Muito bem. O leite ele tem que ser pasteurizado antes de ser ingerido. Por quê? Porque existe uma doença, eu vou citar uma que é a mais comum, que é a tuberculose intestinal. Já ouviu falar? Já. Porque as pessoas falam, tuberculose é só dar no pulmão. Não. Tem tuberculose renal em todo lugar. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria em forma de bastão, né? Sim. E esse forma de bastão porque ela é compridinha, parece um pau de vassoura, não é? Uhum. É o Mycobacterium tuberculosis, né? E essa bactéria, ela muitas vezes ela vive e sai no leite da vaca. Ao indivíduo toma o leite da vaca com esse Mycobacterium tuberculosis, ele não sente nada, mas daqui a alguns anos ele começa a ter sintomas e vai ver ele está com tuberculose intestinal, que se adquire então tem pelo que pasteurizar. Eu tenho um sítiozinho, uma chacrinha lá em Sarapuí que tinha também boi e tal, tem aquela vaquinha Jersey que produz leite pra caramba. Aí vai lá, o cara ordenha, olha, é saudável, não é saudável. Eu falei, não, eu não vou tomar esse leite porque tem que pasteurizar. Vamos pasteurizar, aí você mesmo que ferver? Ferver não mata tudo, tem que pasteurizar. Ferver não é suficiente. O pasteurizar é muito mais eficiente do que a fervura a 100 graus centígrados. Doutor Ailton, nós temos só 9 minutos, passou voando. Eu tenho aqui a pergunta do Glauco, o Glauco Oliveira, nosso querido Glauco. Boa tarde, Glauco. Ele pede se o senhor pode falar sobre fibromialgia. A fibra, quando eu me formei, não se falava nisso, não existia, né? Muitas doenças, infelizmente, surgiram nas últimas décadas, né? A fibromialgia é uma doença relativamente comum, de diagnóstico difícil, que deve ser feito o diagnóstico ou por um ortopedista ou por um reumatologista, não é? A fibromialgia, ela não tem cura, mas tem tratamento, né? Para você fazer com que o indivíduo tenha uma boa qualidade de vida, não é? Se observa que a estatística mostra que o indivíduo que tem atividade física regular, o indivíduo que tem boa alimentação, o indivíduo que respeita o organismo em termos de dormir, de não ingerir bebida alcoólica, não fumar, não é? Dormir, ter uma vida mais regrada, a probabilidade de ter essas doenças
Tanto fibromialgia como as outras doenças degenerativas neurológicas é menor, a incidência é menor. Mas o médico especialista... A fibromialgia é triste. Oi? A fibromialgia é triste. Não, isso limita, né? O indivíduo, aquelas fibromialgia realmente em grau avançado, o indivíduo tem uma qualidade de vida péssima. Mas tem verdade, eu tive fibromialgia há muitos anos em São Paulo, e agora que eu moro em Fortaleza, aqui com o calor, passou tudo. Não, você teve, né? Eu tive. Agora deixa eu falar uma coisa. Mas agora com o calor, eu não sinto nada. O frio piora, o calor melhora. Muito. Mas uma coisa que melhora é o emocional, ser feliz. Então provavelmente você está sendo mais feliz agora do que antes. É verdade. Deixa eu falar uma coisa importante, aproveitar aí o colega. Os antigos já falavam, né? Mente sã, corpo são, né? Então, se o ser humano, ele existe para ser feliz. Quando você é feliz, em todos os aspectos, emocional, amoroso, afetivo, financeiro, etc., você não tem doença. Porque todos nós temos um órgão-alvo. Alvo do quê? Alvo da vida. Alvo da emoção, alvo da angústia, alvo da melancolia. O meu órgão-alvo do Ailton, o meu alvo, é meu estômago. Se tiver tudo bem na minha vida, eu não bebo, mas eu podia beber um copo de pinga, eu podia comer uma feijoada cheia de pimenta, mas se eu tiver bem, eu não sinto nada comendo isso e bebendo pinga. Agora, se eu tiver algum problema emocional, amoroso, afetivo, angústia, falta de dinheiro, neto doente, preocupação, o meu estômago dói mesmo tomando sopa. Então, embora eu tome remédio para o meu estômago, quem está doente, ou eu penso que está doente, é a minha vida, não é? A minha vida que precisa melhorar, e não eu tomar remédio. E muitas vezes a gente é feliz e não sabe. Às vezes você reclama e acha, enfim. Então, tem que ser feliz. O meu querido ex-professor Adib Jatene, que mora lá no céu, ele falava que o indivíduo, para não infartar, ele tem que perdoar, saber perdoar. Não pode, aquela coisa da raiva contida faz muito mal para o coração. E faz muito mal para uma série de doenças, inclusive a própria fibromialgia. Então, alguém fez alguma coisa para você? Perdoa, reza pro cara e toca a vida. Não fica remoendo as coisas. Isso faz muito mal pro coração e para todas as doenças de uma forma geral. É verdade. A raiva envenena o corpo, né? Oi? A raiva envenena o corpo. Com certeza. Né? E não custa nada, ó. Trate bem os outros, seja gentil. Né? Ajude, porque você só tem a ganhar. E você perceber, quando você ajuda muita gente, você se sente melhor. Você tem menos dor. Principalmente o indivíduo que tem muita dor, né? Se ele tem uma vida em que ele ajuda as pessoas, ele se sente bem. Por quê? Porque o ser humano joga energia boa. Sem querer, o cara gosta da pessoa, joga energia boa, a pessoa se sente bem. Na verdade, nós somos energia. Tem um caso, só aproveitar... Uma vez eu fiz uma matéria... aonde eu dizia que amor também é cura. É lógico, mas com certeza. Mas nossa, essa frase é sábia, com certeza. Né? Se você vai no médico, ele te trata mal, a enfermeira te olha com a cara feia, você sai pior. Com certeza, isso não tenha dúvida. Tem que ser mesmo com carinho, com amor. Eu acho que a medicina é uma missão de amor, né? Sim, eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu pretendo morrer trabalhando como médico. Se eu tiver, não sei quanto tempo Deus reservou para mim, mas se eu tiver 100 anos de idade, eu quero estar 100 anos tratando, cuidando, operando e vivenciando a medicina. Que coisa linda. É maravilhoso isso. Então, eu queria comentar aqui todas as especialidades que o Centro Médico Cotia cuida. Sim. Mas não vai dar tempo, faltam 3 minutinhos. Não. Olha, foi uma honra imensurável. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu amigo Marcão Martinez, excelente professor, foi secretário de Educação da cidade de Cotia, uma pessoa... É seu fã, hein? Uma pessoa maravilhosa. O Ícaro, o filhão dele, que é um menino nota 1000. Então, e a honra de eu participar do seu programa. Fiquei muito honrado, de coração. Gostoso. Nós também estamos muito felizes, muito gratificados. Obrigado. E eu quero convidá-lo para estar conosco mais vezes. Sim, é só marcar, a gente, com o maior prazer, né?
Quero desejar a todos muita saúde. Tomem a vacina da febre amarela, pelo amor de Deus, viu? É mesmo. Vamos tomar a vacina. Está sobrando vacina, principalmente na nossa região. Em Santo André, eu vi uma matéria hoje na Folha que 42% só se vacinou. Tem que tomar vacina. Todo mundo aqui elogiando. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Então, doutor, eu queria só que o senhor finalizasse dizendo o que o Centro Médico Cotia atende de especialidade. Olha, de uma forma geral, nós atendemos todas as especialidades, todas. Desde oftalmologia, ortopedia, clínica, ginecologia, cardiologia, dermatologia. Geriatria. Oi? Geriatria, psiquiatria, não é? Que é endocrinologia, vamos ver, otorrino. Enfim, nós temos todos, temos laboratório, temos ultrassonografia, enfim. Neurologia, urologia, oftalmologia. Nós temos... então isso tudo cuida de você. Cuida dos olhos, cuida do fígado, do intestino, do estômago. Gastro, nós temos, hepatologista, gastroenterologista nós temos também. Isso mesmo. E eu acho que a minha clínica, a gente tem principalmente uma coisa dos médicos, agora eu vou falar dos colegas, que são extremamente carinhosos e atenciosos. E vou falar uma coisa, todos os meus parentes se tratam com médicos da minha clínica. Então, meus filhos, quando eram pequenos, tratavam com a doutora Lucila, pediatra. Hoje, os meus netos tratam com ela. Não é? O clínico, doutor Marcos Tadeu, o otorrino, que o meu pai tinha labirintopatia, aquela tontura rotatória, vertigem, tratava com o doutor Manuel, da minha clínica. Então, isso é uma forma de que realmente eu acredito, eu confio no pessoal que está comigo. Certo. Eu quero mandar um abraço, então, a toda a sua equipe, ao doutor Ailton Ferreira Júnior, ao doutor Alderico Carvalho, a todos, Antônio Carlos Braille, doutor Benedito Neto, Dalmo Souza, Elias Aidar, Francisco Ildefonso, doutor João Neder, todos. Tá bom? Obrigado, viu? Eu agradeço muito. Pessoal, eu quero contar com o senhor mais vezes. Tá bom. Deus abençoe a todos e um excelente final de semana a todos os seus telespectadores, seus ouvintes. Tá bem? Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe grandemente. A todos nós. Obrigado. Muito obrigada. Queridos ouvintes, nós tivemos esse exemplo de profissional que tem o Centro Médico Cotia, que você pode usar também lá o seu Alcel Pro Saúde. Com certeza ele aceita convênios. Então todas as especialidades que nós falamos aqui, você pode contar. E pode contar com a gente também, todo comecinho de tarde aos sábados nós estaremos juntinhos. Um grande beijo, uma linda semana, que Deus abençoe todos vocês. Até sábado próximo ao meio-dia em pontinho. Tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Associado ao Alcel, ao receber um SMS da Alcel, abra. Ali contém informações de seu interesse, como promoções, campanhas e muito mais. SMS Alcel não é spam, e sim comunicação importante entre a Alcel e seus associados. Showtime Web Radio.